Oiê, esse é o Fita Expressa, o podcast de música do Correio do Povo, e eu sou a Mariana Paz e hoje a gente vai falar sobre um dos maiores nomes da música, o Bob Dylan. E o motivo é que no dia 27 de fevereiro estreia Um Completo Desconhecido, o filme que retrata a trajetória do Dylan, ninguém menos que Timothée Chalamet, no papel principal. Mas será que o filme faz jus à lenda? Para esse papo, convidei duas pessoas que já assistiram a pré-estreia e vão contar tudo pra gente. Bem-vindos Márcio Gomes e Ana Lécia. Oi, tudo bem? Olá, tudo bom? Então, gente, quais são as primeiras impressões que vocês tiveram do filme? Eu? Começa aí o Márcio, nosso especialista. Tirei no paro ímpar aqui, Gaína. Então, o filme que se passa durante 4 anos, na verdade, que é da chegada do Bob Dylan em Nova York até o momento que ele larga o folk e vira elétrico, entre aspas, né? Que ele começa a tocar músicas mais de rock e deixa o movimento para trás. Então o filme pega ali de 61 a 65 e traça esse processo de transformação, mostrando como é que era o mundo folk ali em Nova York, as pessoas que cercavam ele, como é que ele foi evoluindo e até onde ele chegou e causou todo o furor quando tocou com guitarra no festival de Newport, lá em 65. Eu já tinha comentado, a gente já tinha gravado pro C-Pop, assim, eu adorei esse recorte de início de carreira, assim, eu gosto dessa vibe, assim, que é o gênio chega numa cidade, ele tenta encontrar o Guthrie, né, lenda do folk também na época, acaba encontrando o Pete Seeger, né, e que acaba meio que tomando ele assim como um discípulo, porque viu o talento, viu todo o potencial, assim, e ele fica esses anos ali, mais ou menos esses 4 anos, se desenvolvendo ali no folk. O Dylan produz realmente maravilhas, composições, mas chega essa coisa do artista inconformado, quer mudar, quer fazer coisas diferentes e essa coisa de ter banda, ir pro elétrico e tal. Eu gostei bastante de como foi retratada a Joan Baez, né, no filme, assim, a parceria que eles tiveram, um romance. Então, assim, o filme também tem tudo, né? Tem essa coisa do gênio do artista, das pessoas que ele conhece, das pessoas no meio musical, os tempos ali como estavam mudando, né? Os tempos mudando, enfim, né? Também um disco dele. E ele capta isso aí também por influência da Suzy, que é uma namorada. De todo o contexto social, político ali, ele capta muito bem isso. E meio que a lenda, assim, crescendo ali, surgindo, lidando, as próprias transformações, né? O Márcio tinha comentado uma coisa que eu achei legal ali, para além de O Completo Desconhecido ser um pedaço da música, ele próprio ali se conhecendo, se reconhecendo, se descobrindo, o mundo se mudando rápido e a música mudando, o fogo, enfim, tudo que estava acontecendo. Então, uma impressão geral muito boa do filme, assim. Tu gostou, Márcio? Como crítico de cinema? Não sou crítico, não. Na real, eu gostei, assim, eu tava logo... quando eu fiquei sabendo que esse filme ia ser lançado, assim, eu que tava perto de ser lançado, porque tá em produção já há bastante tempo, desde antes da Covid e tal. A minha preocupação era sempre se não ia ser aqueles filmes meio vergonhosos, assim, sabe? Que tu olha e, que coisa mais clichê, meio óbvia demais, assim. Não que eu esperasse que fosse um filme como o filme de 2007, que também é sobre o Bob Dylan, aquele Não Estou Lá, I'm Not There. Às vezes eu confundo com Eu Não Estou Aqui, né? Mas não, Não Estou Lá. Né? Ainda não estou aqui. Que daí eles pegam 6 atores diferentes e cada um interpreta um período da vida do Bob Dylan. Assim, que aquele lá é um filme mais conceitual e tal. Quebra-cabeça, né? E daí a cena de Newport, quem faz ele é a Cate Blanchett, se eu não me engano. Tipo, em vez dela pegar a guitarra elétrica e tocar, ela pega uma metralhadora e gira pra plateia, assim, pra mostrar o impacto que foi. Então era todo um filme mais metafórico e tal. E esse não, é um filme mais tradicional, assim, né, que mais linear, como, né... Segue a biografia. Segue a biografia, uma linha temporal, assim, e ele, assim, não é um filme 5 estrelas, que eu comentei no outro programa que a gente fez, mas ele é um filme bom, assim, ele é um filme que se sustenta, assim, tu não passa vergonha vendo, não tem nada muito estapafúrdio, assim, e depois a gente vai falar do Chalamet, de todos os outros atores que estão em volta, eles, tipo... Eles puxam o filme pra cima, assim. Ele pega a história e também levantam a história, porque todos eles têm grandes interpretações, assim. Então o filme se sustenta não só pelo roteiro, assim, mas também pelas atuações ali. Tu compra aquela ideia, assim, de que eles são aqueles personagens, assim.
O Edward Norton tá no papel do Pete, né? Que é esse ferrenho músico e ferrenho defensor do folk, né? E isso de comprar e levar adiante, assim, ele também tá muito bem, assim, nessa... E acaba, né, óbvio, acaba gerando esse conflito, né, que pro Dylan o folk já seria necessária uma mudança ali e tal, mas o Pete ainda tenta e tal, e aí vem a função toda do festival, né, e como a gente tinha comentado lá para Newport, o festival é a vida deles, o folk é a vida, é a comunidade, tudo ali. E eu gostei muito da Mônica Barbaro, isso foi, no papel da Joan, que tá maravilhosa e canta. A gente tinha falado assim, né, sobre os personagens cantando. Ela canta maravilhosamente, ela aprendeu, né? Não sei o quanto ela sabia, mas ela, o Márcio sabe melhor, assim, ela fez aulas, né? Ela aprendeu a cantar durante a Covid. Durante a Covid. Diz ela que não sabia, né? Enfim. Bom, então, assim, ela é espetacular, porque ela tá maravilhosa cantando, assim, o papel é muito importante, né? Esse papel da Joan Baez aí é maravilhosa, eu sou muito fã dela também. Então, é isso, assim, dos personagens estarem muito bem, e o Timothy tem meio que dividido opiniões. É assim. isso que eu ia perguntar pra vocês. Eu gostei, mas eu acho, assim, aí até a gente tinha comentado, acho que foi até uma coisa que o Gonzaguinha lembrou esses dias, é que talvez seja uma coisa de direção, assim, né? De manter o personagem. Pra mim, deu uma impressão, assim, que ele é um pouco linear ali, se passam 4 ou 5 anos, e as expressões e o jeito dele, meio introspectivo, às vezes meio vulnerável, aquela coisa dos olhinhos meio cerrados, assim, e daqui a pouco tendo alguma explosão, assim, alguma coisa de genialidade e tal, isso, ou de temperamento. Ou ao Timothy? Não, eu digo assim, ele tem, assim, ele não contrasta tanto, assim, parece que ficou uma coisa meio linear, assim, ao longo desses anos do personagem, assim. Mas eu achei ele bem, assim, achei que, enfim, se são coisas de roteiro, de direção, ou se era a ideia mesmo que eles queriam passar, assim, mas no geral gostei, assim, eu gostei de todas as atuações, assim. Mas ele canta? Ele canta. E o que tu achou da atuação, Márcio? Ele faz uma voz, ele tenta fazer uma voz meio fanha, assim, né, que é um pouco a voz anasalada do Bob Dylan, assim. Eu acho que ele funciona, sabe, eu acho que... O meu grande problema desses filmes de biografia chega um ponto, assim, quando os atores têm que cantar, ou tu tem que fazer um lip sync ali, né, uma dublagem e tal, e meio que corta o encanto, assim, parece que tu tá comprando a ideia, daí chega aquilo, mas não é o cara, sabe? Sim. Tu bate... Mas se ele cantasse... Mas no caso do Timothy, não. Acho que funciona. Tu não tem essa quebra né? A passagem da atuação dele pra música. Então, como ele canta, como ele toca violão. E ele não canta mal, assim. Ele canta bem. Não canta tão bem que nem a menina que faz a Joan Baez ali, que é aquela de sim, realmente parece... né? Tá bem mais assim. Mas ele, tipo... Funciona pro filme, funciona pras músicas, né? E tu consegue ficar imerso na história sem sair, agora não é o Bob Dylan, é o Timothy cantando, assim. E até, como a gente já comentou no outro programa, assim, tipo, ele comprou tanto essa ideia, assim, que não só ele vai fantasiado para as pré-estreias de Bob Dylan, das várias fases do Bob Dylan ao longo das suas inúmeras décadas de carreira, assim. Então tem um momento que ele vai, é o Dylan dos anos 60, outro momento é o Dylan que botou uma peruca loira e botou um moletom e um capuz para se esconder. Então ele fez várias vezes, assim. Sim. Mas ele também canta, ele apareceu no Saturday Night Live lá nos Estados Unidos, aquele programa de auditório e tal, e ele cantou 3 músicas do Bob Dylan, assim. Nossa. E tipo... funcionou, assim, até as versões tem no YouTube pra quem quiser ver, assim, e ficou bem legal, assim, achei que funcionou, e até são músicas que nem Bob Dylan toca, então acho que o Timothée Chalamet deve ter cantado aquelas músicas muito mais vezes do que o Bob Dylan ao vivo, porque o Bob Dylan gravou no disco, mas nunca trouxe pra turnê, assim. Então, tudo isso eu acho que dá um olho a mais pro filme. Sim. Eu acho que isso ajudou a impulsionar o filme também na questão da disputa pro Oscar, pra ser ele como um dos favoritos também. Eu acho que todo esse trabalho de marketing dele, mais precisamente dele, assim, do Timothy pós-filme, usando o status que ele tem, né? Eu acho que o Timothy hoje é um dos
principais, se não o principal ator da nova geração, assim. Sim. É aquele cara que tu pega pra essa geração G ou X, vai ter filme do Timothée, a galera se empolga. A Margot também fez isso em Barbie. Isso. Né? Nas pré-estreias ela ia vestida de Barbie, né? As roupinhas, enfim. Mas a Margot já é mais madura, assim, né? Já é mais adulta. O Timothée, eu acho que... Tá funcionando. Eu não sei se eles batem de idade, talvez, porque o Timothée tem uma cara de ser adolescente, assim, né? Mas, como é só trabalho de ator, assim, eu achei a ideia dele ter comprado o filme, não sei se a ideia foi dele ou se da produção, enfim, sei lá. Mas, enfim, ele se envolveu. Esse envolvimento dele, assim, acho que deu um gás, assim, né? Eu ia perguntar se ele convence como o Dylan. Sim, acho que sim. Passa. It's a heart, oh it's a heart, it's a heart, it's a heart. Se ele é o melhor ator do ano, não sei. Tem que ver, é outro papo. Agora, que ele convence, eu acho que funciona, assim, não nos tira do meio da história. Eu acho que funciona é uma boa definição, dizer que ele funciona no papel. Está bem. E a gente tava falando sobre as músicas e a trilha sonora. Vocês gostaram? Vocês como gostam das músicas do Bob Dylan? A trilha tava muito boa. Tava boa? Não gostou, não. Não gostou. Você gosta do Bob Dylan? Esses dias, só de ter esse dia, eu tava em casa, eu tava ouvindo Bob Dylan, a mulher chegou, essa é, porque era bem na semana que eu ia na cabine, né, e depois, então essa é a semana Bob Dylan. Eu disse, não, toda semana é semana Bob Dylan. Toda semana eu escuto, por que essa é diferente, sabe qual é teu filme? Não, a gente até tinha comentado também que tem muita trilha no filme, assim, tem muita música, né? Tem bastante. Não que isso seja ruim, é que tem, talvez ficasse alguma coisa assim, porque como tem que contar uma história e tem muita coisa acontecendo, tem muitos personagens, mas tem bastante música, então isso foi muito bom, que né? bom. E eu particularmente, assim, eu não me lembrava direito, eu sabia que era bastante, eu até fui pesquisar aqui, são 40 discos, né, de estúdio dele. De cabeça eu não sei, mas é uma porrada. E que eu fui atrás aqui, inclusive eu queria ver, assim, o que tinha ouro, platina, essas coisas assim, já queria me lembrar. Não tem muito, tá? Mas, assim, esses primeiros discos, né, ali o segundo, o terceiro, The Free Willing, que é a famosa capa aquela do casal, né, no frio, vindo, assim, que eu acho que é muito, mas ele é muito bom também. Um dos meus preferidos, né, The Times They Are A-Changing, né, porque eu acho que tem muito dessa coisa do artista captar o momento político, o momento social e saber aproveitar e saber botar isso num disco. Eu acho esse disco muito bom também. Highway 61 Revisited também é muito bom, mas assim, esse período 64, 65, 66, enfim, 67 é toda uma época ali dos discos que eu curto mais, que casa com filmes, também gostei. E pensando nos discos e pensando no filme, acho que ficou muito bom de trilha, ficou muito... Encaixou tudo. Ficou bem legal, assim. Pois é, a gente comentou isso também, né? Tipo, tem bastante música, assim, não é um filme, não é musical, né? A pessoa não tá andando e sai dançando, né? Não é Wicked, né? Mas tem bastante música e até pode causar estranhamento para algumas pessoas, assim, porque boa parte das músicas são do período acústico dele, que é esse período folk ali, de 61 a 64, mais ou menos, assim. Então, mas eu acho que o folk tá meio que tendo uma revitalização, assim, tem várias bandas, pelo menos algumas bandas indies que estão trazendo de novo essa sonoridade, tem o Big Thief, tem o The Weather Station, várias outras bandas que estão trazendo um pouco dessa história. Tem a questão da americana, que é aquele estilo de música próprio dos Estados Unidos, que também tá em alta, especialmente lá, eu não sei o quanto isso pega aqui, né, porque é uma coisa muito norte-americana, alguma coisa da Inglaterra também, mas mais lá, assim. Então eu acho que talvez o filme consiga conectar com isso, assim, sabe? Porque realmente ele é de um período do Dylan mais tradicional, no caso do folk, assim, que é só ele e violão mesmo, né? Tem esse disco que a Ana falou, que é o segundo disco dele, mas que na verdade é o primeiro, porque o primeiro disco é mais de cover. Que é o auto-intitulado. Então são várias covers, acho que tem uma ou duas músicas autorais. Então o primeiro disco dele mesmo é o Free Willing, que daí tem Blowing the Wind, tem Don't Think Twice, It's Alright, tem Hard Rain Is Gonna Fall. O disco folk tem mais, quase uma coletânea, assim, das músicas folks. Depois tem mais dois folks, que é o The Times They Are Changing e o Another Side of Bob Dylan. E daí ele começa a migrar, começa a botar elementos eletrônicos de rock no disco seguinte, que é o Bring It All Back Home.
que tem ainda músicas acústicas, já começa a ter música com guitarra, com bateria e tal. E daí depois ele entra full elétrico no Highway 61, que é onde acaba o filme. O filme acaba até esse disco. Depois a partir daí é uma outra história que o filme ainda não conta, né? Que daí tem um Blonde on Blonde, enfim, daí tem várias fases da carreira do Bob Dylan que dá pra pegar, assim. Então pegou bem esse período de polêmica, né? De transição entre folk pro... Que é quando ele muda, né? Sim. Que causa impacto nele também, mas também causa impacto em quem... O público que era o público mais vinculado ao folk, não era um público muito grande, mas é muito nichado, assim, então essa galera se surpreende. Primeiro, porque ele tá mudando, e segundo, que tá sentindo que tá perdendo o cara que é o teu grande astro, né? Então, o cara que é o Neymar do teu time indo embora. Então, tu vai se bandeando pra outra, e daí tu sente aquela sensação de vazio que vai ficando, ele vai sair e vai entrar quem no lugar, assim. Então, mostra um pouco isso, as pessoas se revoltam, alguns querem que ele fique, daí, fica todo esse momento de dúvida ali. Mas ele fez isso várias vezes ao longo da carreira, assim, sabe? Uma coisa que ele é um cara que vai muito contra a corrente. Quando tu espera que ele faça uma coisa, ele faz outra, né? Depois que ele faz esses 3 discos de rock, quando os Beatles estão lançando Sgt. Pepper's, o Beach Boys está lançando Pet Sounds, uma coisa mais voltada à psicodelia, aquele movimento hippie, o Dylan volta pra trás e lança um disco que é o John Wesley Harding, que é totalmente, não é acústico, mas é bem mais intimista e quase volta ao folk, assim, né? Então ele faz um equilíbrio entre esses dois tipos, né? E daí depois tem uma grande mudança na carreira dele, depois do início dos anos 80, quando ele vira gospel. Ele se converte, porque ele na ciência ele era judeu, né? Mas ele se converte ao cristianismo e começa a fazer... Lançam uns 3 discos só de temáticas religiosas. E nos shows ele não tocava as músicas antigas, tocavam só essas músicas. Não me diz que a música Knocking on Heaven's Door, essa daí... Não, essa é dos anos 70. Que essa é a minha favorita. Essa é dos anos 70. Não, essa é dos anos 70 é uma trilha sonora de um filme. Que ele também participa, o Pat Garrett e Billy the Kid. Assim. Mas não, daí tem esse período religioso ali que muita gente se indigna, porque daí ele deixa de cantar as músicas. Tem uma quebra, né? E daí depois ele volta. E assim vai. Assim, então ele tá sempre... Há pouco tempo atrás ele fez uma série de discos crooner, cantando só músicas do Frank Sinatra e músicas daquele estilo de Big Band dos anos 40, assim. Então uma série de 3 discos, né, nessa linha, e daí depois ele voltou e lançou um disco. Então assim, ele é um cara que tá sempre mudando na medida do que... Deve ser geminiano, com certeza. Ele tá sempre em movimento. Não sei, signo eu não sei. É sempre em movimento, assim, e o estilo indomável, assim, meio indomável, de artista, né, enfim... E com várias histórias, né? Tipo, ele tem várias histórias que... Não sei se são verdades ou não. Tem muita coisa que ele fala que é mentira, assim. Mas tem coisas que são meias verdades. Essa do movimento religioso, ele disse que um fã jogou uma cruz pra ele no palco, uma cruz prateada. E daí ali ele começou a se sentir mal e meio que se converteu e viu que tinha que dar um outro sentido pra vida, assim. Então tem várias dessas coisas que fazem parte da... E o Bob Dylan é geminiano mesmo. Olha aí, viu? Nasceu dia 24 de maio. Eu sou um pouco cética, não sei o quanto isso pode impactar, eu só sei que eu gosto. Eu acho que quanto mais, assim, a pessoa... As coisas estão indo para um lado e o artista pensa, não, mas eu quero fazer assim, eu acho muito bom também, então isso que importa. Isso é bom. E tem alguma cena que impactou vocês, assim, que vocês não estavam esperando ou não sabiam do filme e que ali foi o momento revelação ou se surpreenderam com algo da carreira do Dylan nesse período do filme? Uma coisa que o filme tem, assim, ele não tem muitos momentos de... Como é que eu vou dizer? De conflito, de confronto, de... Tu tem a carreira dele, são momentos em que tu vai mostrando ele mudando, tu vai sentindo as mudanças, não só da maneira como ele toca, como ele canta, do pessoal em volta, das pessoas com quem ele se relaciona, no caso a Joan Baez, a namorada dele, no filme é Sylvie, mas na vida real era Suzy. Então não tem nada grande, não tem uma grande catarse, assim. Com exceção do final do filme, que é o momento do festival, né? Onde ele toca e que ele é vaiado e que dá uma confusão, os caras brigam, enfim, tem todo... E daí esse pra mim acho que foi o momento mais empolgante, assim, porque tem várias coisas... É o grande finale. Que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e são coisas impactantes mesmo, né? Ele tocando, os caras brigando, o outro querendo pegar um machado pra cortar os cabos, tipo, acontece várias coisas. Que algumas coisas são exatamente, outras outras não, outras são lendas. Mas que foi uma confusão no show, foi, né?
E, enfim, eu acho que... Porque eu acho que o filme conseguiu ali, esse ápice, esse grande finale ali, captar, porque vem essa tensão, vem crescendo, né? Desses embates dele com ele mesmo, dele com as pessoas em volta, dele com a música, o momento. E eu acho que daí explode essa situação toda ali, essa coisa da... Eu gostei de uma metáfora, assim, né, entre a vela e a lâmpada, né, porque era meio isso, a música acústica com o elétrico chegando, enfim, ou ele... E aí, pra mim também, eu acho que o filme tem uma crescente legal, assim, e esse momento bem explosivo ali do... É coerente com o que vinha se passando, assim, acho que foi bem delineado isso, assim, até chegar, assim, mas durante ele vai crescendo, mas eu concordo, ele não tem vários picos e volta não, ele vem mais linear e tem esse... Que faz jus à carreira dele, né? Então, pelo menos naquele período ali, né, que esses 4, 5 anos, né, de... É um filme que trata muito do contexto também, né, mostra não só ele, mas tudo que está acontecendo em volta, seja o momento político ali, né, a crise de Cuba, dos mísseis, a morte do Kennedy, quanto do contexto do folk ali, que mostra como é que era aquele círculo de pessoas, né? Quem eram aquelas pessoas ali, por que ele estava tocando ali e por que foi uma ruptura. Então o filme te dá essa... Se tu não tem, o filme te mostra mais ou menos como é que era o ambiente para tu ter noção do impacto daquilo ali para aquelas pessoas, assim, e para ele, né? Então tu consegue captar. Tem um momento até, eu acho que essa é uma outra parte interessante, assim, que é o momento quando tá ocorrendo aquelas crises ali, quando a União Soviética instala uns mísseis em Cuba, e daí os Estados Unidos dão um ultimato para que eles tirem os mísseis de lá, né? Então, talvez o momento em que a guerra nuclear chegou mais perto, ali em 1963, eu acho, não me lembro de cabeça, mas enfim, eu acho que é por aí. Por aí. E daí mostra as pessoas vendo aquilo na TV e se apavorando, porque tu vai dormir e tu não sabe se tu vai acordar no dia seguinte, senão cai uma guerra nuclear na tua cabeça. Então mostra as pessoas correndo na rua, desesperadas. Mostra isso no filme. Mostra as pessoas andando na rua, desesperadas, querendo ir pra casa, os carros saindo rápido, eles querendo fugir. E daí mostra os personagens ali, que daí é Joan Baez. Claro, daí isso é inventado, né? Ela tá andando na rua, entra num bar e tá o Bob Dylan tocando Masters of War. Né? Tipo, ele alheio ao que... Não alheio, mas... Não enfim, alheio. Mas assim, tá tocando, né? As pessoas estão fugindo, estão correndo, mas ele tá tocando, fazendo música. Isso, então o filme consegue botar todos esses elementos, por exemplo, pra tu entender o que cada coisa... Entender o universo que tava acontecendo naquele momento, exatamente, né? É um contexto. Isso, pra toda aquela cena ali. Então isso eu acho que é bem interessante, assim, você não precisava fazer isso. Podia ter botado uma imagenzinha qualquer, uma tela, não, eles consegue te colocar ali dentro. Assim. Casou bem, assim, foi bem... Dele tá bem costurado, assim, digamos. Bem costurado. Né? Então tem trilha sonora, tem contexto histórico, tem uma interpretação que funciona, segundo vocês aqui. Então, indicam o filme para... Sim, eu gosto. A não ser que não gosta do Bob Dylan, né? Daí não, né? Mas eu acho que historicamente, também, eu acho que é um momento histórico importante, assim. Eu acho que é um momento bem de mudança cultural ali nos anos 60, ali, né? Que não só do Bob Dylan, mas tudo estava mudando, né? E esse filme mostra bem o começo daquela mudança ali, que é o começo dos anos 60, daí ia desembocar lá 68, 69, né? Mas ali é o germe onde a coisa estava começando a surgir. Então eu acho que é legal para quem quer entender um pouco mais. Porque para quem gosta de música no geral também, vê um momento de ruptura e de mudança na música. Também ajuda a entender. E é uma influência pro resto do mundo, assim, né? Essas mudanças, né? O que a gente viu, o que a gente via na Europa, ou via nos Estados Unidos nesse período aí, via no Brasil, enfim, são essas... Se pensar só o recorte da música, já tem muita coisa interessante aqui. O Like a Rolling Stone, que é a grande música que ele encerra o final do show, né? Que ele tá gravando, que é uma das maiores músicas da história do pop. É ali o momento em que o rock ficou adulto, assim, né? Porque até então o rock era banda adolescente, assim, com single, né? Tipo, era I Wanna Hold Your Hand, essas coisas que eram baladas mais com o público excessivamente adolescente e pré-adolescente. O que o Dylan faz, talvez ele não tenha sido o único, mas ele foi o principal expoente, é que ele pega isso e transforma em música pra gente grande, que é o Like a Rolling Stone. Ele lança um single que era inconcebível na época com mais de 5 minutos. Antigamente as músicas tinham 2, 3 no máximo estourando. Ele lança uma música de 5 minutos, né? Então, isso causa um baque não só no público, mas em todos os contemporâneos, e todos os artistas contemporâneos ouvem aquilo e peraí,
dá pra fazer isso também, assim, e daí a música começa a mudar e começa a se transformar. Não só a música, mas a forma da produção. Os caras começam a lançar discos, né? Que é uma coisa que na época não era tão importante. Disco era um apanhado de singles, assim, né? Tu juntava tudo, largava. Não, agora tu começa a ter um conceito por trás daquilo ali. Então, tipo, a música começa a evoluir, pelo menos o rock, né? A partir desse momento, assim. Eu acho que isso é bem interessante pontuar. Por isso que eu falei, pra quem gosta de música no geral, assim, ver ali é uma transformação. As coisas estavam se revolucionando em vários campos, e a música acompanha, porque é isso, né? Os grandes artistas, eles acompanham o que está acontecendo no mundo, a história, a cultura, e a música como cultura também vai acompanhando, né? Até tem uma história interessante que eu até não falei no C-Pop, né? Podia ter falado, não esqueci, mas enfim. Os Beatles começaram, obviamente, a ser influenciados pelo Bob Dylan e vice-versa. O Bob Dylan também foi influenciado por eles quando lançaria essas músicas de rock, é porque ele tá vendo que aquilo ali tá surgindo lá do outro lado do mundo, no caso na Inglaterra. Então os Beatles começam a gravar músicas sob influência do Bob Dylan, aquela You Got to Hide Your Love Away, Norwegian Wood, são todas músicas mais com um vocal mais arrastado do John Lennon, violãozinho e tal. E o Bob Dylan se dá conta disso, e daí no Blonde on Blonde, que é o disco logo depois desse Highway 61, ele grava uma música chamada Fourth Time Around, que muita gente diz que é uma resposta a esse movimento, que daí ele, no final da música, ele diz uma frase que é mais ou menos assim, não vou lembrar literalmente, mas é mais ou menos assim. Eu nunca copiei vocês, por que vocês estão me copiando? Assim, Ui! Né? Que direto. Então, não é uma coisa que ele aponta, assim, a música trata, mas no final ele larga essa frasezinha que muita gente, obviamente o Bob Dylan nunca confirmou e nem vai, mas muita gente entende como se fosse uma palavra. Por que vocês estão usando o meu estilo se eu não uso o estilo de vocês? Assim? Sim. Né? Bebendo na minha fonte. Assim. É um pouco isso. Essa história é muito boa. Não, só eu queria acrescentar porque Bob Dylan, nosso também Nobel de Literatura, nosso cantor, compositor. Eu até separei um trechinho aqui porque eu tinha pesquisado que o Nobel foi concedido para ele em 2016 por ter criado novos modos de expressão poética no quadro da tradição da música americana. Então, acho que isso que a gente fala assim, de mudança de expressão, de ruptura. Nosso grande colunista e editor de Arte Agenda, Gonzaga, adora muito o fato do Bob Dylan ter ganho o Nobel de Literatura. Acha muito importante. O livrão aquele das letras, né? Na verdade, ele odeia, né? Ele acha que o Bob Dylan é muito importante, mas não deveria meter o bedelho dele na área da literatura, né? Mas é polêmica. Então tá, vamos deixar. Que divide opiniões, né? Mas é legal lembrar, assim, vamos causar aqui, lembrar que ele também é Nobel de Literatura. Cara, multitarefas. Isso aí. E aí, depois desse papo, deu vontade de assistir um completo desconhecido? Conta pra gente nos comentários ou nos manda uma mensagem nas redes sociais do Correio do Povo. Márcio e Ana, valeu pela participação. E pra quem ouviu até aqui, já segue o Fita Expressa no Spotify e nos segue no YouTube. A edição é de Felipe Gerlach. Até a próxima.